Olá, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Eu tô muito animada com essa reflexão, esse momento de pausa e reflexão que a gente vai fazer hoje, porque eu vou falar sobre a essência humana, exatamente. Eu vou falar sobre os relacionamentos, afinal, nossa essência, ela é social, então a gente tem sim, por natureza, a necessidade de se relacionar. E eu entendo que às vezes você deve acreditar que o relacionamento é algo difícil, que você não é tão bom com pessoas. Mas eu vou te explicar nessa reflexão de hoje o como isso pode mudar. Porque a gente só tem um relacionamento ruim porque a gente faz inconscientemente algo que a gente nem percebe, mas que vai mudar a partir de agora, depois dessa reflexão. Depois desse momento de pausa e reflexão aqui comigo. Bem, a gente já sabe que a nossa essência é social, a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa dos outros seres humanos para evoluir, para melhorar os nossos resultados, para ter felicidade, para ter harmonia, para ter sentimentos bons e até mesmo para procriar geneticamente, para que a perpetuação da espécie continue. Então, a nossa essência, ela é social. E por que é tão difícil? Se é algo tão natural, se é algo tão básico, se é tão primário, é tão difícil a gente se relacionar com outra pessoa. E aí a gente acaba acreditando que o problema está no outro. E não é bem assim. Aqui você já entendeu que é você que está no controle. Então, a partir do momento que você compreende que você está no controle, você também pode promover a solução. A dificuldade no relacionamento é porque quando a gente está ali conversando com outra pessoa e a gente para ouvir, principalmente em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos onde o outro está desabafando ou então o outro está um pouco mais reativo com a gente não escuta verdadeiramente. E aí você pode pensar, não, mas eu escuto. Não, você não escuta. Normalmente, 100% dos casos, nós estamos ouvindo o que o outro está falando e em vez de interpretar o que o outro está falando, nós já estamos confabulando uma resposta mentalmente para que quando ele acabe, a gente já tenha algo para emendar, para defender o nosso ponto. Eu vou usar o exemplo exatamente nesse momento que você está me ouvindo. Eu tenho certeza que você está me ouvindo, mas você não está me compreendendo. Porque enquanto eu estou falando com você sobre relacionamentos, você começa a ponderar respostas e justificativas racionais na sua mente, para que quando eu venha falar algo, você já esteja pronta para ali tá dando uma resposta, pra tá me atacando. E entenda, eu não tô te culpando, eu não tô apontando o dedo. É normal, todo mundo faz isso. Eu faço isso, você faz isso. Mas a partir do momento que a gente toma consciência de que a gente não escuta verdadeiramente o outro, ou seja, nós não temos empatia com o outro para sentir verdadeiramente o que ele tá falando, para entender verdadeiramente o que ele tá sentindo, a gente precisa colocar de fato essa habilidade, essa capacidade de escutar verdadeiramente, em vez de confabular uma resposta mentalmente e melhorar os nossos relacionamentos. A gente normalmente, enquanto o outro está se abrindo, enquanto o outro está em crise, enquanto a gente está no meio de uma conversa séria, no meio de uma conversa leve, a gente sempre tem uma resposta pronta. É incrível, a gente não consegue simplesmente desligar essa voz automática na nossa cabeça e compreender, entender, escutar o que o outro está falando, sem atacar, sem responder, sem validar, sem justificar. O problema dos relacionamentos hoje é porque tá um sempre defendendo o seu ponto de vista. A partir do momento que a gente compreende que cada um tem uma percepção diferente e que a gente pode sim aprender com o outro, a gente silencia essa voz automática na nossa cabeça que está sempre ali querendo atropelar tudo e todos e começa de fato ouvir com empatia o que o outro está falando. Para você ouvir o que o outro está dizendo de forma empática, você precisa compreender emocionalmente o que o outro está falando. Você precisa compreender o que ele está te dizendo, não só através das palavras e da razão, mas você precisa sentir o que ele está sentindo.
Às vezes no momento de briga, no momento de raiva, no momento de frustração, no momento onde duas pessoas estão ali com uma conversa um pouco mais enérgica, a gente acaba explodindo e acreditando que o outro tá atacando a gente. Mas a verdade é que ele tá só transbordando daquilo que ele não aguenta mais. E a gente, em vez de escutar, acolher, tentar compreender, para até mesmo chegar numa solução junto, a gente vai colocando mais coisa ainda dentro daquele balde que está cada vez mais transbordando. Então, se você quer começar a melhorar os seus relacionamentos, e quando eu falo melhorar os seus relacionamentos, eu estou falando exatamente de todos os tipos de relacionamento. Relacionamento não é só marido e mulher, namorada e namorado, pai, mãe, filho. Relacionamento é tudo. É o fato de você se relacionar, ter contato com outro ser humano, isso já é um relacionamento. Então, quando você vai no mercado e tem uma pessoa te atendendo, é um relacionamento. Pode não ser um relacionamento duradouro, mas naquele momento é um relacionamento. Você está se relacionando com outro ser humano. Às vezes a gente precisa entender que nem tudo é sobre a gente. Que o que o outro está falando é sobre ele. É porque ele está explodindo, ele está transbordando. E a gente não consegue ter inteligência naquele momento de se libertar de todas as amarras, de todas a armadura que a gente criou em volta de nós mesmos para ouvir genuinamente o que o outro está dizendo. A gente precisa parar de estar numa conversa, estar ouvindo alguém e ao mesmo tempo confabulando uma resposta mentalmente. A gente não dá espaço para que o outro se expresse verdadeiramente e para que a gente evolua enquanto pessoa. Todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender. Você só aprende quando você silencia essa voz automática na sua cabeça. Você só muda quando você silencia essa voz automática na sua cabeça. Você só melhora os seus relacionamentos quando você silencia essa resposta automática que o seu cérebro já vai criando antes mesmo do outro terminar de falar. Muitas vezes, eu acredito que você já deva ter passado por isso, porque eu já passei. A gente está numa conversa e antes mesmo da outra pessoa terminar de falar, você atravessa com uma resposta e aquela resposta nem deveria ter sido dada, porque o que ele estava falando não era sobre aquilo. Às vezes você se sente ofendida, às vezes você se sente magoada, às vezes você se sente incompreendida, injustiçada. Mas lembre-se, o que o outro está dizendo é sobre ele e não sobre você. Você só se sente injustiçada, com todos esses sentimentos negativos, porque você já está confabulando uma resposta, porque você está se sentindo atacada. E não é assim que funciona. Para melhorar os relacionamentos, você tem que ouvir genuinamente. E isso precisa de muito autoconhecimento. Precisa de muito autodomínio. E mesmo assim você vai errar no meio do processo e está tudo bem. Mas a partir do momento que você entende que você está no controle da sua vida, que você está no controle da sua reação, que você está no controle do seu emocional, você não pode mais permitir que algo automático aconteça. Que você se sinta ofendida com aquilo que o outro está dizendo, porque ele está verbalizando sobre o que está dentro dele e não sobre você. Todas as ofensas, todas as mágoas, todas as palavras difíceis que o outro fala é sobre ele, não é sobre você. É que ele já está tão cheio de si que ele já não consegue mais segurar e ele precisa transbordar. E a forma de transbordar é levando essas palavras para o outro. Mas ele sabe que no fundo ele está falando sobre ele. Então, para você melhorar os seus relacionamentos, você precisa verdadeiramente. E eu te digo já, não é fácil. A gente está muito tempo acostumado a formular uma resposta. Eu tenho certeza que no meio desses 9 minutos aqui que passou de vídeo, você já formulou várias respostas só por estar me ouvindo e pensando, não, mas não é assim. Calma, não é bem desse jeito. Eu tenho certeza disso, porque tem uma voz automática na nossa cabeça. Não é fácil, não é confortável, mas o resultado é muito melhor. O resultado são relacionamentos sólidos, com estrutura, com base de confiança, com base de companheirismo, com base de verdadeiramente você saber que ali você pode contar. É o famoso porto seguro que a gente sempre fala. Mas para existir esse porto seguro, você precisa compreender
mentalmente e emocionalmente o que a outra pessoa está falando. Entender que não é sobre você, é sobre ela. E entender que você não está ali para responder, retrucar e nem medir força. A gente tem uma mania muito ruim de falar, enquanto o outro tá falando dos problemas da vida dele, você tá falando dos seus e falando, não, mas você não sabe, comigo foi bem pior. Não, mas olha, eu passei por isso. Não, não é sobre você, é sobre o outro. A gente precisa compreender o outro primeiro para que depois ele compreenda a gente. A gente precisa dar espaço primeiro para que depois a gente receba espaço. A gente precisa, de fato, entender emocionalmente o outro para que depois ele tenha espaço e maturidade suficiente para nos entender emocionalmente. Não tem como ser uma via de mão única um relacionamento. São duas pessoas diferentes, com percepções diferentes, com bagagens diferentes, com objetivos, sonhos completamente diferentes, características, habilidades e talentos completamente diferentes. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio nessas relações. E o equilíbrio está em dar para receber. Muitas vezes a gente quer receber antes mesmo de dar. A gente quer exigir que o outro nos dê algo que nem a gente está disposto a dar. E não é assim que funciona. O relacionamento, a partir do momento que você se torna consciente de que você está no controle, tem que partir de você. Não é uma briga de braço, não é mas eu mereço mais do que ele, ou ele deveria fazer mais. Não, não é sobre isso. É que você entendeu conscientemente e ele também em algum momento vai entender. O que você pode fazer é, eu entendi conscientemente agora e eu espero até ele entender conscientemente e até lá eu vivo em conflito. Ou abrir mão de um orgulho, de um ego, que o ego não nos ajuda a melhorar, a evoluir. O ego nada mais é do que uma criança mimada dentro da gente, que quer tudo na base do bater pés no chão e compreender que se eu estou no controle, se eu entendo conscientemente, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso acolher, eu preciso ser gentil, eu preciso compreender emocionalmente, para que depois ele me acolha, para que depois ele seja gentil, para que depois ele me entenda, me compreenda emocionalmente. Relacionamento é sobre dar. É sobre dar, não é sobre receber. Relacionamento é sobre você olhar com carinho para o outro e entender que ele é muito além do que ele está defendendo. E que ele é um ser igual a você. Um ser incrível, de potencial ilimitado, criativo e que pode tudo, assim como você. Uma vez eu ouvi numa pregação de que se você compreender que dentro dele também mora Deus, você iria pensar muito antes de falar. E é isso que eu estou te falando. Todos nós somos essências de Deus vivendo nesse plano terrestre. Então eu quero que você entenda que o outro, ele é semelhante a ti. E que ele só vai retribuir aquilo que você der. Não tem como você querer receber a melhor coisa se você dá a pior. Não tem como você querer receber o melhor dos outros se você dá o seu pior lado. Você precisa entender que relacionamento é sobre dar. É sobre ouvir. É sobre compreender. Mentalmente e emocionalmente. Então eu espero de verdade que essa reflexão tenha feito sentido para você e que você comece hoje a olhar com mais ternura, com mais amor, com mais cuidado para o que o outro fala e para os momentos de relacionamento, de troca, porque você, a partir do momento que compreende conscientemente, você está no controle. E se você está no controle, a mudança só basta e só depende de você. Então é isso. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Assista, pausa, reflita, volta de novo, assiste de novo, para no momento, pega um caderno, anota. É para isso que eu faço esses vídeos aqui. Eu quero cutucar você, eu quero questionar você, eu quero deixar uma intriga na sua cabeça para que você saia desse piloto automático e comece a resgatar o poder da sua vida e que você enalteça a sua singularidade. Eu te espero no nosso próximo encontro.